Olá, irmãos e irmãs, aqui é o Frei José e sejam bem-vindos ao meu canal. Esta oração é dedicada a todos que desejam viver o verdadeiro espírito de paz, amor e humildade. Inspirada em São Francisco de Assis, o santo que se despojou de tudo para viver apenas em Cristo. Ela fortalece a alma e desperta em nós o desejo de servir a Deus com simplicidade e generosidade. Reze com fé e escreva nos comentários os nomes das pessoas que você ama, para que juntos intercedamos por suas vidas. Aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agora reze comigo. Amado Deus e Senhor de toda a criação, nesta noite de oração, nos colocamos diante da Tua presença para invocar a intercessão e o exemplo daquele que foi chamado de o pobrezinho de Assis, São Francisco, servo fiel, que transformou sua vida e o mundo ao seu redor pela força da humildade, do amor e da renúncia. Hoje, mais do que nunca, precisamos beber da fonte da espiritualidade franciscana, para que possamos reencontrar a paz que tantas vezes se perde em meio às dores, às preocupações e às tempestades desta vida. Senhor, sabemos que Francisco não nasceu santo. Ele foi moldado pelas provações, pelas quedas e pelas escolhas. Em sua juventude, buscava glórias terrenas, sonhava com batalhas e conquistas humanas, mas no fundo de sua alma havia um vazio que só poderia ser preenchido pelo teu amor. Um dia, ao se deparar com a fragilidade humana em um leproso, ao escutar tua voz em oração, ao se render diante da cruz, Francisco decidiu entregar-se totalmente a ti. É esse espírito de entrega radical que pedimos hoje para nossas vidas. Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz, assim como Francisco desejava ser. Onde houver ódio, que possamos semear o amor. Onde houver mágoas, que sejamos portadores do perdão. Onde houver discórdias, que sejamos mensageiros da união. Onde houver trevas, que sejamos luz. Onde houver desespero, que sejamos esperança. Onde houver tristeza, que sejamos alegria. Recordamos, Senhor, a famosa oração que São Francisco deixou como herança de fé e entrega. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a união, eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que esta oração não seja apenas repetida em nossos lábios, mas encarnada em nossas atitudes. Que cada palavra se torne prática diária em nossos lares, em nossas famílias, em nossos trabalhos e em nossas comunidades. Neste mundo em que vivemos, Senhor, vemos famílias destruídas, amizades desfeitas, casamentos em crise, comunidades divididas. Mas pelo poder desta oração, pedimos que a espiritualidade de São Francisco nos ensine a ser pontes e não muros, abraços e não afastamentos, bênçãos e não maldições. Que a humildade de São Francisco desça sobre nós. Ele que renunciou à riqueza de sua família para vestir-se com a pobreza do Evangelho, nos mostra que o verdadeiro valor da vida não está no que temos, mas no que somos diante de Ti. Pai, liberta-nos da escravidão do consumismo, da inveja, da ganância e do desejo desenfreado de poder. Dá-nos a graça de viver com simplicidade e de reconhecer que cada pequeno gesto de bondade tem um valor eterno. Ó Deus de amor, pedimos que, assim como Francisco via a criação como irmã, nós também aprendamos a respeitar e cuidar da Tua obra. Que possamos enxergar em cada criatura um reflexo do Teu poder e da Tua bondade. Que saibamos contemplar a beleza do sol e da lua, do vento e da chuva, dos rios e das montanhas, como sinais de Tua presença. Que possamos cuidar da natureza com responsabilidade, lembrando que cada árvore, cada animal e cada fonte de água são presentes que o Senhor nos confiou. Recordamos, Senhor,
que Francisco chamava a morte de irmã. Para ele, até a última passagem desta vida era motivo de louvor. Dá-nos, Senhor, um coração desapegado, que não tema a morte, mas que a veja como porta para a vida eterna. Que quando chegar o nosso dia, possamos estar em paz, certos de que vivemos para teu louvor e para o bem dos nossos irmãos. Senhor, pedimos que a oração de São Francisco seja gravada em nossas almas como um compromisso de vida. Que cada palavra seja mais do que recitada, que seja vivida em nosso cotidiano. Que quando formos insultados, não respondamos com agressão, mas com paciência. Que quando formos feridos, não guardemos rancor, mas aprendamos a perdoar. Que quando estivermos cercados por injustiças, saibamos erguer a voz pela verdade, sem perder a mansidão. Ensina-nos, Senhor, a viver a alegria simples que Francisco irradiava. Mesmo sem posses, mesmo enfrentando provações, ele louvava a Ti com cânticos e hinos. Que essa alegria contagie nosso coração, para que não sejamos dominados pela tristeza, pela ansiedade ou pela preocupação com o amanhã. Concede-nos a confiança plena em Ti, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Hoje, Senhor, consagramos nossas famílias sob a intercessão de São Francisco. Abençoa os casamentos, fortalece o amor entre marido e esposa, protege os filhos, inspira os pais, consola os idosos. Que os lares sejam iluminados pela Tua presença e protegidos contra toda inveja, discórdia e divisão. Também entregamos diante de Ti nossa vida financeira, nossos trabalhos e projetos. São Francisco nos ensina que a maior riqueza é espiritual, mas sabemos que precisamos de sustento para viver. Por isso pedimos equilíbrio, sabedoria e a Tua providência para que nunca falte o pão de cada dia e para que possamos ser generosos com quem necessita. Pai amado, concede-nos a coragem de viver o Evangelho de forma radical, assim como Francisco. Dá-nos força para não nos conformarmos com a injustiça, para estender a mão ao pobre, para escutar os esquecidos e para valorizar aqueles que o mundo despreza. E quando nos sentirmos sozinhos ou incapazes, lembra-nos que o mesmo Espírito que sustentou Francisco também habita em nós. Que possamos sentir a chama viva do Teu amor aquecer nossos corações e nos dar forças para continuar caminhando. Ó São Francisco, servo humilde e amado do Senhor, intercede por nós. Ensina-nos a viver a simplicidade, a amar a criação, a abraçar os pobres, a viver a paz. Guia-nos para que nossa vida seja reflexo de Cristo e para que, um dia, possamos nos unir a Ti no louvor eterno ao Criador. Senhor, que esta oração não termine em nós, que ela se torne ação, que se torne vida, que se torne testemunho, que possamos sair desta oração mais fortes, mais confiantes e mais apaixonados por Ti. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe esta palavra de fé em 5 grupos no WhatsApp. Assim você será um instrumento de Deus para levar consolo, esperança e amor a quem precisa.